O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciando o santo serviço de culto, convidamos toda a Irmandade, presencialmente, também os nossos irmãos pela internet, que possam cantar os hinos, buscando entrar na comunhão do Espírito Santo. Iniciando esse santo serviço de culto, convidamos a todos que possamos cantar juntos o hino 377. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, querida Irmandade, chamemos outro hino. 435, hino 435. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Pois por ele já foi salvo.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, amados irmãos, chamemos um hino para oração. Glória a Deus. 5, hino 55. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus Altíssimo, te louvo, por teu fiel perdão, por teu amor, estende tuas mãos a minha oração, eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão, atende ao meu amor, faze tua paz subir, enche meu coração, pois quero sempre firme andar em retidão. A minha oração entrega-te, Senhor, por tua grande compaixão. Atende ao meu amor. Piedoso em mim, és tu, a fé e entendimento, concede-me, Senhor, a minha oração, eleva-te, Senhor, por tua grande compaixão. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Criador. Bem, queridos irmãos, irmãs, este é o momento que nós iremos aos pés do Senhor em oração, apresentar ao Senhor os nossos pedidos, os nossos clamores, confessar a Deus as nossas faltas, porque todos nós, irmãos, temos cometido falha na presença de Deus, mas o Senhor, por sua infinita misericórdia, não olha para a tua falha, mas olha para o teu coração. Também, amados irmãos, nós iremos fazer menção aos pedidos de oração. Quem passou pela portaria pede por enfermidade, tribulações, causas, viagens, famílias, testemunhados. Também, irmãos, temos que reforçar as orações para nossa irmã Maria Braga, desta congregação, não está congregando hoje, não estou vendo ela na igreja, que está enfrentando um câncer no fígado, que precisa das nossas orações. Também temos diversos conhecidos, irmãos, irmãs, que estão em leito de enfermidade, que estão passando pela Covid, e o Senhor, irmãos, é quem nós devemos recorrer no dia da nossa aflição. Bem-aventurado quem está na internet nos assistindo, apresentando o seu pedido de oração. Bem-aventurado quem passou pela porta, fez o seu pedido de oração, porque isso significa uma coisa, que você não desistiu do teu Deus. Se você não desistir do teu Deus, Deus seguirá fazendo obras e maravilhas no nosso meio. Eu queria convidar toda a irmandade, amados irmãos, que nesta oração possamos dar o nosso melhor glória, o nosso melhor aleluia. Converse com Deus nesse momento que nós estamos,
porque é o tempo de íntima comunhão que temos com o nosso Deus. É uma intimidade entre o Criador dos céus e a terra e nós. Só que eu não posso levar a comunhão do Espírito Santo até você, você não pode trazer a comunhão do Espírito Santo para mim, mas juntos nós vamos criando uma grande comunhão e o céu se abrirá mais uma vez para nós. Queria pedir, irmãos, o irmão Saulo, o irmão pode vir fazer a oração por nós? O servo de Deus virá fazer a primeira oração pela igreja, apresentará o andamento do santo culto e conforme Deus der a guia ao teu servo. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Santo, santo Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Eterno Deus e bondoso Pai Celeste, é no nome amado do teu Filho amado Jesus Cristo que os nossos joelhos na manhã desse dia, Senhor, se curva na tua presença, aleluia, para te pedir misericórdia das nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Senhor, aleluia, nós somos gratos, Senhor, aleluia, pela preparação gloriosa que nesta manhã tu preparaste de estarmos dentro da tua casa. Glória ao nome do Senhor. Outro tempo estaríamos em outros lugares fazendo outras coisas, aleluia, mas nós escolhemos, Senhor, estar dentro da tua casa e por esta oração nós vamos te pedir, Senhor, enche-nos da tua glória dentro desta casa nesta manhã, aleluia. Porque, Senhor, o teu povo está precisando, aleluia, está precisando, aleluia, ao nome do Senhor, da tua presença, aleluia, ao nome do Senhor. Quantas coisas, Senhor, nos aconteceu durante a semana, aleluia, durante os dias, aleluia, mas nesta manhã, Senhor, estamos aqui com os nossos joelhos curvados, em ato, Senhor, de adoração em teu nome para te rogar, Senhor, abre as janelas do céu, Senhor, nesta manhã, e enche-nos, Senhor, do teu poder, eterno Deus, aleluia. Nesta manhã, como teu servo mencionou, quantos pedidos de oração, Senhor, aleluia, por enfermidade, por tribulação, por causa, glória, por viagem, por família, aleluia, ao nome do Senhor, testemunhados. Senhor, quanto o teu povo gostaria também de colocar o teu nome nesse papelzinho, e aleluia, mas não teve a oportunidade de estar na tua casa, mas tu conhece todos os corações, tu conhece, Senhor, todos aqueles que queriam colocar o nome aqui, e neste momento, por esta oração, Senhor, nós vamos te pedir uma coisa, Senhor, no início deste culto, vá, Senhor, aleluia, ao encontro de cada pedido de oração, aleluia, coloca o teu povo em liberdade, ó Deus, para que o seu nome possa ser glorificado, eterno Deus. Nós vamos te pedir em especial, Senhor, ainda continuando com o clamor, aleluia, para a irmã Maria da Braga, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós não podemos fazer nada, Senhor, não temos condições de interceder, mas nós conhecemos um Deus que tudo pode, nós conhecemos um Deus que tudo faz, aleluia, e nós cremos, Senhor, aleluia, que um poder de uma igreja, tu vai estender a tua mão, glória ao nome do Senhor, e nós temos certeza, Senhor, que um cântico de vitória, tu vai dar para esta igreja cantar, e nós glorificaremos o teu nome, glória ao nome do Senhor, porque nós cremos no milagre, nós cremos na graça, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Pedro, quando estava preso na prisão, aleluia, tinha uma igreja que estava em oração. A tua serva não está presa numa prisão, Senhor, mas a tua serva está adoentada com aquela enfermidade, Senhor, e nesta manhã, com
todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, Senhor. Nós vamos te pedir, Senhor, vai no encontro da tua serva, aonde ela está nesse momento, Senhor. Derrama do teu poder, derrama da tua glória, derrama da tua virtude, aleluia. Cura a tua serva, que o teu nome será glorificado. Senhor, nós vamos te apresentar também, Senhor, aleluia, esse santo culto, aleluia, que foi aberto em teu santo e piedoso nome. Aleluia, Jesus, guia, Senhor, aleluia, para o teu santo culto. Glória ao nome do Senhor. Conduz ele da melhor forma, conforme o mover do Espírito Santo. Senhor, os teus servos, aleluia, que está presidindo esse santo culto, guia, dá direção, aleluia, ao nome do Senhor, e aleluia, e faça, Senhor, que o teu mover, aleluia, seja feito nesta manhã, Senhor. Aleluia, nós vamos te pedir, aleluia, glória ao nome do Senhor pela sua santa e bendita palavra, Senhor. Manda um passo da tua palavra, fala com as nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aquele que está distante, Senhor, e que não pode estar aqui, mas ele está ouvindo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ele está assistindo esse culto. Vai de encontro de cada um, Senhor. Aleluia, aquele que estiver enfermo, Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não colocou o nome, mas tu conheces, Senhor, e nesta manhã a tua igreja te suplica, Senhor, vai de encontro por caridade, Senhor, faça uma obra para que o teu nome possa ser glorificado. Aleluia, Senhor, nesta manhã, aleluia, nós vamos te pedir somente mais uma coisa, Senhor. Esteja neste culto por caridade, Jesus. Aleluia, ao nome do Senhor. Conduza esse culto conforme a tua vontade. E se tiver alguém aqui, Senhor, preparado, desce com o batismo do Espírito Santo e visita nossas almas aqui, Senhor. Porque nós precisamos sentir o teu renovo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E precisamos, aleluia, no tempo de Pentecoste, aleluia, sentir a tua presença. Então, Senhor, nesta manhã nós vamos te pedir, enrola a língua daquele que está preparado, daquele que está pedindo e daquele que está provado, Senhor, para que o teu nome possa ser glorificado e exaltado. Graça nós te damos a ti por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Quem se sente, chamemos outro hino, irmãos. 7:5, hino 75. Graça maravilhosa
Aleluia. Bem, irmãos, irmãs, nos cultos de domingo de manhã, como tem bastante irmandade, nós não temos, por enquanto, a liberdade dos testemunhos, mas está entre nós um servo de Deus, o irmão Walter, que ele passou pela Covid com 32 anos, frequentou muito tempo a nossa igreja aqui, que está, de vez em quando, está sempre congregando conosco, mas teve um tempo que atendeu a porta, tocou, esteve conosco. E com 32 anos, acometido da Covid, precisou ser entubado. A igreja de Alphaville também orou por essa necessidade, e o Senhor ouviu também esta oração da família, da Irmandade, de Alphaville, de tantos outros lugares, e tem restabelecido a saúde do seu servo. Então ele virá à frente contar a graça que ele alcançou das mãos do Senhor, que sirva de firmeza para nós, que pode tudo ter acabado, mas o Senhor faz nascer novamente uma esperança e traz a nós a vitória. Então vamos ouvir o que o Senhor tem feito na vida do teu filho, e por essa parte o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Levanto diante de Deus e segundo a Irmandade para agradecer que eu passei por maus momentos há 2 semanas. Como o irmão mencionou, eu cheguei a ser entubado, fiquei no hospital. Graças a Deus, fiquei entubado só 2 dias. Deus recuperou meu pulmão em 2 dias e em 1 semana e meia, mais ou menos, eu tive alta do hospital e pela glória de Deus estou aqui, vivo, firme e forte e me recuperando. Venho pagar esse voto que eu fiz e agradeço a Deus por tudo. E Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Levanto na presença de Deus e dessa querida Irmandade para agradecer as bênçãos e maravilhas que temos recebido da mão do Senhor. O meu filho, que é o Walter, eu também sou Walter, ele foi acometido da Covid. Isso foi no começo, mês 8, dia 8 de maio, e eu acompanhei desde o comecinho, levando ele ao hospital. O irmão Samuel, eu tinha levado ele ao médico, e conversamos com o irmão Samuel mandou um tubo de oxigênio para ele poder respirar em casa, mas ele não estava muito bem. Marcou uma consulta no médico dele e eu trouxe ele ao médico aqui em Alphaville, e o médico falou: olha, infelizmente esse caso é para internação, mas a gente já sofre um pouco quando fala internação, principalmente com essa doença. Mas ele foi internado na quinta-feira de manhã, 10 horas, quando foi por volta de 1h da tarde, o médico me chamou e falou: olha, ele vai ter que ir para a UTI. A gente já fica preocupado. Irmão, naquele momento, desde cedo, desde que foi para o médico, a gente já começa a clamar o nome do Senhor. Já tinha vários irmãos mandando mensagem para nós, dizendo que estavam orando em favor dele. E quando foi 8h30 da noite, estava aí, inclusive, eu, minha esposa e a esposa dele lá no hospital. O médico chamou nós novamente e falou que, infelizmente, ele tinha que ser entubado. Irmãos, nesse momento a gente perde o chão, porque a gente vê nas mídias sociais que entubou, morre, e ficamos muito preocupados, choramos muito, mas sabíamos também que o nosso Deus estava no controle. Clamamos muito. Ele foi entubado às 20h30 da quinta-feira. Depois houve vários fatores no hospital. Ele estava no hospital em Osasco, no hospital particular. Disse que não tinha vaga na UTI e ele entubado. Foi entubado às 20h30, 00h30 ainda não tinha sido transferido para a UTI. Conseguimos uma vaga em Osasco, no hospital municipal. E lá aconteceu o milagre, porque Deus colocou naquele hospital médicos, tá, em primeiro lugar, e duas funcionárias, uma psicóloga e uma fisioterapeuta,
que estava nos auxiliando e mandando informações para nós todo dia do quadro de saúde dele. Só que ele foi transferido de quinta para sexta, na madrugada, 1h da manhã. Quando foi no sábado, meio-dia, ele foi desentubado. Glória a Deus. Quando chegamos para ver o quadro clínico, que é todos os dias às 17 horas, o médico falou para a mãe dele: mãe, eu não sei por que esse menino chegou aqui entubado. Quer dizer, realmente Deus já estava fazendo um milagre, porque ficou 30 e poucas horas entubado. Aí ele já foi tirando o oxigênio, já começou a respirar por conta própria. Na verdade, ele ficou internado só exatamente 8 dias, irmãos. Glória a Deus. E a gente vê por aí vários que ficam internados nessa situação, no mínimo 15 dias de intubação. Ele estava com mais de 50% do pulmão comprometido. Irmãos, aí quando foi de quarta para quinta-feira, o médico falou para nós: ele já está de alta da UTI, vai ter que ir para a enfermaria. Só que na enfermaria, naquele hospital, não tinha vaga. E ele mandava mensagem para nós pelo celular das enfermeiras, fala: pai, eu não sei, não tem vaga, eles estão querendo me transferir para um hospital de campanha. Eu falei: filho, fique em paz, porque o Senhor começou a obra e ele vai terminar. Glória a Deus. Irmãos, quando foi na sexta-feira, 3h da tarde, ele teve alta direto para casa. Glória a Deus. Às 15 horas ele já estava em casa no nosso meio. E esse é o motivo de eu estar agradecendo a Deus, porque Deus é bom na nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Teve um irmão que falou para nós que às vezes acontecem essas coisas que é para nós podermos se achegar ao Senhor. Porque muitos irmãos e irmãs que mandou mensagem para nós, que fazia muito tempo que a gente não se falava e que provavelmente não estavam nem congregando e nem orando, passou a orar pelo meu filho. Glória a Deus. Então esse é o motivo, mais uma vez, de eu agradecer a Deus e dizer que Deus é bom na nossa vida. Glória a Deus. Agradeço muito pelas orações. E, irmãos, precisamos continuar orando, porque essa doença realmente ela é muito terrível. Eu também fui acometido no mês de outubro do ano passado, mas graças a Deus eu não tive muito problema. Tive alguns dias meio acamado, mas Deus me livrou também dessa doença. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Na quinta-feira, conforme o irmão Walter testificou, eu fiquei sabendo da situação do Valtinho, era final da manhã. Aí eu fui saber que estava com o Dr. Cadu, né, com o Dr. Eduardo. E, irmãos, a gente não esperava que ia chegar nessa situação. Era 7h30, eu recebi um informativo de que a saturação estava 97, que estava medicado. Aí 8h30, a notícia do entubamento, aí foi joelho no chão. Porque nessas horas, irmãos, nós temos que orar. E o Senhor, por misericórdia, deu essa graça para o irmão Valtinho, para ele levar para o resto da vida dele, que o Senhor foi com ele no dia da aprovação. Glória a Deus. Foi com ele, tem sido com a igreja, e em tudo o Senhor nos dará vitória, não é verdade? Também, irmãos, reforçar os anúncios para a querida Irmandade, dos cultos presenciais que acontecem aos domingos 10 horas, esse culto, às 18h30, também terça-feira 14 horas, quarta-feira 20 horas e sábado às 10 da manhã, culto só com as irmãs. E culto online de segunda a sábado, sempre às 14 e 20 horas e aos domingos 10, 14 e 18h30. Tá certo, irmão Rodrigo? Hoje haverá ensaio musical nessa congregação às 16 horas. Então toda a Irmandade é convidada a participar, respeitando os protocolos de segurança. Toda a Irmandade é convidada a participar. Quem é músico, trazer o instrumento. Nós não iremos pedir referência de carteira de onde você é, de onde você vem, mas estaremos fazendo o ajuntamento para ensaiar hinos em honra e glória ao nosso Deus. Também, ao final do culto de hoje, aos irmãos saírem pela portaria, terá ali servos de Deus, ou eu, irmão Rodrigo, junto a alguns irmãos diáconos,
para proceder com a unção da querida Irmandade, que fazemos sempre no trabalho que antecede a Santa Ceia. Domingo que vem, esse mesmo horário, também às 18h30 e 14 horas, haverá santo serviço de culto com celebração de Santa Ceia nesta congregação. Os protocolos de segurança da Covid, irmãos, conforme nós vimos, a família do irmão Léo está passando por isso também, a avózinha dele, as tias estão saindo do Covid. É uma situação que nós não conseguimos contingenciar, que é um vírus, então ele chega e pega todo mundo. O que nós podemos fazer, irmãos? Não é discutir política. Os políticos estão fazendo cada um a sua parte, cada um a sua maneira, estão tentando acertar. O que nós podemos fazer? Oração e protocolo de saúde. Higienização das mãos sempre que possível, lavar as mãos sempre que possível, em lugares fechados, principalmente utilização de máscaras, álcool em gel, evitar aglomerações. Os jovens, cuidado para não trazer vírus para dentro de casa. Os irmãos que já se vacinaram ou que estão em época de vacinação, façam esse protocolo da vacina, mas não diminuam o cuidado para que não leve a enfermidade para dentro da tua casa, o vírus para dentro da tua casa. E também, irmãos, nós temos reforçado esse assunto. O Estado de São Paulo tem um protocolo de não perder vacina. Então, se cadastre no vacina.sp.gov.br e vá no posto de saúde próximo da tua casa, mesmo que você não tenha comorbidade ou não esteja na faixa etária de vacinação, que havendo sobra, eles estão orientados a dar a vacina para a população. Vamos fazer a nossa parte. É tempo de nos cuidarmos, é uma guerra silenciosa, que quem está nessa batalha são as autoridades e os profissionais de saúde, e nós devemos fazer a nossa parte, nos resguardando e resguardando a nossa família. Tá bem assim? A gente não quer ser repetitivo, mas é um anúncio de utilidade pública e nós temos que reforçar sempre que possível, tá bem? Mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Tá certo? Irmão Valtinho, pede um hino pra gente. Como? Aleluia a Deus. 338? 338.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquemos nessa comunhão, irmãos, aguardando a palavra, e por tudo o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, buscos a palavra, Salmo, irmão Tiago, bom Marquinhos, bom Rodrigo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Tem prazer, servo de Deus, o Senhor dá a palavra a ele. Viajou em missão da obra, deve estar com os molhos cheios de maravilha para contar para a igreja. Então, o convite que fazemos é que a Irmandade congrega à noite. O irmão Rodrigo vai contar as obras que o Senhor tem feito na viagem. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, e a guia do Espírito Santo, no livro de Josué. Josué fica no comecinho da Bíblia, após Deuteronômio. Livro de Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3, iremos ler a partir do verso 1. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Siltim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, a ordenarem ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós,
e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus e os heveus, os ferezeus e os gigazeus, e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens às tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, e se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias a cega, pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte a Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão, somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra um pouco extensa, a leitura, é verdade, mas o Senhor nos traz avante esta passagem, amados irmãos, quando foi confirmado o ministério, a ordenança, a responsabilidade de Josué. Como se deu isso, irmãos? Fazendo com que uma grande obra, um grande milagre acontecesse no meio daquele povo mais uma vez. Lembremos-nos de que nenhum daqueles, com exceção de 2 pessoas, de uma grande multidão de milhões de pessoas, nenhuma daquelas pessoas haviam atravessado o mar na saída do Egito, porque houve uma troca de geração nos 40 anos de peregrinação do deserto. Logo, era um exército, era um povo jovem que ali estava. E Josué, com seus 80 anos, assumindo a função que fora de Moisés, com a responsabilidade de atravessar aquele povo para chegar à terra prometida. Veja os irmãos como são as coisas, os cuidados de Deus, os cuidados do Senhor, Ele se faz conhecido para todos, para que não fique sombra de dúvidas para ninguém. O Senhor começou a saída do Egito, a peregrinação, abrindo o mar. O Senhor termina a peregrinação abrindo as águas. O Senhor Jesus começou o seu ministério chamando os primeiros discípulos, Pedro, em uma pescaria, em um barco. Ele faz o último discurso à beira do rio, em uma pescaria. Esses são os cuidados do Senhor, porque precisa chegar junto, precisa ser conhecido, precisa todos saberem, todos precisam testificar, foi o Senhor. Veja os irmãos, chegando na congregação hoje, um servo de Deus fez uma brincadeira comigo, que ele me viu na estrada, na rua. Aí eu falei para o Rodrigo, bom, por certo eu fechei o irmão. Já não sei dirigir direito, se eu fui visto, eu fechei o irmão. Até vou pedir desculpa para o irmão já na frente de todos, se eu fechei o irmão me perdoa. E o irmão Rodrigo falando que ele, esse servo de Deus, é contador, não é isso? Ou tem um escritório de contabilidade. E na contabilidade, irmãos, veja como são as coisas. Tudo tem que zerar. Tudo que tem ativo, tem passivo, e a empresa é sadia quando ela fica no 0 a 0, quando os números se equivalem. E a misericórdia de Deus, ela se faz presente no meio de nós, nesta palavra, para anunciar a toda a igreja, que assim como a prova começa, que vocês têm o dia
que você sabe que ali começou a tua provação. Todos nós identificamos aquele dia, aquela situação, aquele encontro, aquela mudança. Você marca o início da prova. E o Senhor te avisa, você vai reconhecer o fim da prova. Porque o Senhor nos mostra, irmãos, pela sua palavra, que Ele deixou exemplos que nós, pelas obras, pelos acontecimentos, conseguimos identificar o encerramento de um ciclo. Conseguimos identificar o encerramento de uma provação. Aqui, esse servo de Deus recebeu uma instrução do Senhor da seguinte maneira, no verso 7, Deus disse a Josué: este dia começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Como? Fazendo uma obra grandiosa da mesma forma, como foi na saída do Egito. Irmãos, hoje o Senhor não fala de começo de prova, hoje o Senhor fala de entrar na terra prometida. Hoje o Senhor está te lembrando que até aqui a tua mão chegou, por misericórdia do Senhor, o Senhor esteve contigo no dia da prova, mas nem que Ele tenha que abrir o rio, o mar, os oceanos, para que você passe em seco, mas o impossível acontecerá para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Devemos ter, irmãos, em nós a razão de que nós pouco podemos fazer nessa terra, que as nossas atitudes elas são limitadas. E muitas das vezes, quando queremos consertar alguma coisa, o que acontece? A gente acaba estragando mais. Seja por uma obra, seja por uma palavra mal falada, seja por um comportamento, você acaba arrumando uma inimizade sem você abrir a boca, porque alguém pensou que você fez alguma coisa, e às vezes você nem fez. Então, irmãos, nós somos limitados. Mas nós que estamos na congregação, que estamos frequentando o culto hoje na congregação cristã apostólica, outros dias pode ser que você assista um outro culto, mas que nós tenhamos o compromisso de que nós estamos na presença do Rei da Glória e que nós tenhamos a certeza absoluta em nossos corações que aqui está o governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Que você possa entrar na igreja e não admitir sair da mesma maneira que você entrou. Que você possa provocar o Espírito Santo na tua vida. Que você possa dar glórias, aleluia, e vai crescendo aquela virtude dentro do teu coração e o Senhor vai abrindo as portas do céu da revelação, abrindo as portas dos dons, abrindo a virtude do Espírito Santo na tua vida. Porque você é limitado. Mas o Deus que nós servimos, Ele é ilimitado, irmãos. E o Senhor se faz conhecido pelas obras. E o Senhor foi com esse povo. Teve alternância de povo, teve mudança de geração, mas a obra foi identificável. Opa, aqui foi Deus. É Deus com esse homem. É Deus com Josué. Está preparado, irmã? Está preparado, irmão? Para você ser identificado como obra de Deus na terra? Para as pessoas olharem para você e falar assim: aí vai um cidadão dos céus. Você vai deixar de ser um crente no sentido subjugado da palavra para ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque quando tiver prova, as pessoas vão pedir primeiro o teu número de telefone. Ora por mim, crente. Ora por mim, irmã. Ora por mim, irmão. E o Senhor se fará conhecido no meio de vós. Irmãos, a palavra do Senhor é essa. O Senhor, como Ele começa, Ele termina. Do tempo da tua provação, o Senhor sabe como foi que começou e o Senhor está te profetizando que vai terminar e você vai identificar que acabou. Acabou a prova, acabou a espera, acabou o sofrimento. Cristo Jesus cumpriu com as promessas que Ele tem na minha vida, porque o Senhor se faz conhecido pelo operar dEle nas nossas vidas. Recebamos essa palavra como vinda dos céus, recebamos essa palavra não como um fortificante espiritual para nós, mas sim como uma pedra
que vem, assim como começa uma construção, irmãos, sempre tem a pedra principal, aquela primeira concretagem, aquela primeira medição, e vai o decorrer, irmão, da construção. Ela passa pela remoção de terra, ela passa por marcação do terreno, ela passa pela fundação, tem o tempo de subir a estrutura, aí depois vem o acabamento, vem a instalação de fios elétricos, da hidráulica, dos canos, tem o gesso, tem a esquadria de alumínio, tem, irmãos, a pintura, tem a limpeza final e tem o habite-se. Hoje é dia de habite-se nessa igreja. Hoje o Senhor fala, você marcou o começo, marca o final, que o Senhor é contigo. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda dos céus, e que em tudo, amados irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não pode agradecer por nós? Em comunhão, igreja, buscamos o Senhor em ato de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus nas alturas, santo é o teu nome. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Pai celestial, ajoelhamo-nos diante da tua presença agora para agradecer por esse culto que tu nos tem dado, onde o Senhor esteve junto de nós, está junto de nós, e nós pudemos entender muito bem, Senhor, a tua voz e a mensagem da tua palavra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vamos ficando maravilhados com a maneira com que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ontem estava a 2.000 quilômetros de distância daqui, e na reunião do ministério lá na Bahia, Deus mandou essa mesma palavra, falando a mesma coisa. Senhor, como tu és maravilhoso, como tu és cheio de graça, de poder, louvado seja o teu nome, porque a tua igreja foi avisada, está chegando o fim da prova, está chegando o fim do cativeiro. O povo de Israel, quando enxergou de longe a terra prometida, já não teve mais briga, já não teve mais medo, já não teve mais insegurança, a vitória já estava ao alcance das vistas. Igreja de Deus, o Senhor mandou a palavra essa manhã para dizer, está chegando a vitória. Ó Senhor, glória a Deus nas alturas, alaia, alamanaia, enche nosso coração de fé, enche nosso coração de alegria, enche o teu povo de glória, Senhor, para crer que a tua palavra vai cumprir. Para alguns já está acontecendo agora, para outros vai acontecer essa semana. Igreja, abre a tua boca, dá um glória a Deus aí com alegria. O Senhor está anunciando que é vitória, povo de Deus. Guarda-nos fiéis, Senhor, até o cumprimento da tua palavra e muito mais para a vida eterna lá no céu. Abençoa as ofertas e guarda-nos a todos nós que passaremos o dia na tua casa, trabalhando na tua obra, que esse ensaio seja uma festa, que os músicos e organistas sintam-se livres, Senhor, amados, acolhidos, pois a tua obra não é feita de um homem só, ela é feita do conjunto de esforços de muitas vidas. Em nome de Jesus, que haja a tua bênção no meio do teu povo, Senhor. É o que pedimos a Deus e damos gratidão, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, queridos irmãos, irmãs, conforme anunciado pelo servo de Deus, este é o momento que nós temos para fazer as nossas ofertas, oferecer as nossas ofertas, as nossas coletas, as nossas primícias, dízimos.
os servos de Deus, a serva de Deus que veio preparada nesta manhã, preparado. Boa coisa é oferecer o teu melhor ao Senhor. Se você precisa usar máquina de cartão de crédito e débito, passa a se dirigir à portaria. O irmão Marquinhos está com uma gravata rosa bonita. Eu pedi emprestado para ele no próximo culto. Que você possa se dirigir a ele, ele está com a maquininha para fazer a sua oferta. É bom, irmãos, que nós demonstremos ao Senhor que nós queremos fazer o nosso melhor. Na oferta, no glória, na comunhão, na oração, busque sempre fazer o teu melhor. Nesse momento, se você veio preparado, se você se sente da parte de Deus, o uso das ofertas volta em benefício da própria Irmandade. Então há a prestação de contas por todo o carinho dessa querida Irmandade. Nós, irmãos, não nos valemos de uma carteira de prestação que você seja exigido. Nós não exigimos nenhum compromisso da nossa Irmandade. Nós não negativamos alguém por não ter ofertado. Não, irmão, aqui é voluntário, é com amor, mas dê o teu melhor. O uso das ofertas vai para reformas de templos, manutenção dessa casa de oração e atendimento dos necessitados. Temos necessidade sérias e iminentes e contamos com a colaboração de toda a igreja. Tá certo, irmão Rodrigo? Alguém vai utilizar a máquina de cartão? Estão todos em paz? Então vamos agradecer as ofertas, irmãos. Senhor Deus, bondoso Pai, graças nós te damos, Senhor, porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Graças te damos pelos teus filhos, pelas tuas filhas, que, Senhor eterno, não olhando para a própria condição, tem colocado, Senhor eterno, o melhor de cada um na tua obra. Pai, de onde veio, abençoa 100 vezes mais e permita que onde for utilizado, Senhor, as suas ofertas, haja prosperar material e espiritual na vida dos teus pequeninos na terra também. Aos nossos irmãos, irmãs, que mesmo querendo não pôde participar nessa manhã, nós te pedimos, Senhor, abençoa grandissimamente, conforme o intento do coração de cada um. É o que te pedimos, rendemos-lhe graças. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo as ofertas e nós vamos cantar um hino em agradecimento a esse culto, irmãos. Vamos cantar o hino 364. Para termos vida
Glória a Deus. Irmão Marquinhos vai pegar o óleo da unção, irmão? Irmão Rodrigo, irmão pode ir lá na portaria? Ao terminar o culto, os servos de Deus procederá à unção de toda a igreja. Rapidamente a irmandade deve se dispersar, saindo primeiro do fundo para frente. Pegue esse olhinho, irmãos, e no dia da tua aflição, pode usar. Não espere que alguém venha sentir a tua dor. Faça você a tua oração e opere o teu milagre junto a Jesus, o teu Senhor. Tá bem assim? Todos peguem, leve para casa. É tempo de consagração. Na palavra que nós lemos, o Senhor falou a Moisés, recomendou a Moisés que o povo deveria se consagrar para receber a benção que é alcançar a terra prometida. Então se consagre. E também o conselho, imagine aquele povo, estavam milhões de pessoas, o conselho que o Senhor deu a Josué, a guia que o Senhor deu a Josué, foi de que eles deviam andar com a arca a 2.000 côvados na frente do povo, que é 900 metros, para que toda aquela multidão pudesse enxergar o caminho. A palavra é o caminho. Eles se consagraram e seguiram a arca. Vamos nos consagrar e seguir a palavra, e o Senhor trará vitória a todas as nossas necessidades. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.